Oi, gente! Então, nós vamos dar sequência neste desenho. Esta é a quarta parte, é a parte final, é a última parte deste desenho que nós iniciamos. Então, eu vou fazer ali um arbusto, um capim, como qualquer um conhece ali também na sua região. Eu peguei um pincel pituá, porque eu quero sombrear bastante também, preencher bem o tecido, a trama do tecido, com essa cor, que é a verde oliva. Então, estou preenchendo e o pincel pituá ele ajuda bastante a gente não marcar muito, né, o tecido. E aí eu coloco, então, com o pincel pituá fazendo esse preenchimento, então, da trama desse tecido. Tá? Vou preenchendo, vou fazendo bem ali, colocando uns riscos, né, com esse pincel. Venho do lado de cá, coloco um pouco também, sombreio, né? Faço um pouco de sombra para mostrar que atrás dessa cerca existe um capim, tá? Que vai deixar também o nosso desenho mais preenchido, mais incorporado, tá, gente? Essa é a intenção quando eu faço, então, esse capim, né? Esse arbusto. Então, agora eu mudo, pego um pincel lixado com número 8, com a tinta verde oliva, e eu vou fazer então uns riscos para definir melhor então esse capim. Vocês viram que com o pituá eu fiz mais um preenchimento, tá, do espaço onde eu queria que fosse esse capim. E agora com o pincel pituá eu vou fazendo então esses riscos que dá mais a impressão de ser então os capim, né, o arbusto que está atrás dessa cerca. Mas eu vou fazendo meio na frente também depois, eu vou completar um pouquinho mais, preencher melhor esse espaço com essas cores. Só estou usando duas cores, gente, o verde oliva e o sépia até agora, né, para esse capim. Então são as duas cores de verde que eu vou usar. Depois eu vou colocar um pouquinho do branco. Eu acredito que o branco em cima desse tom mais escuro, ele vai dando uma tonalidade bacana e vai definindo melhor então aquilo que a gente quer. Ó, já estou colocando branco. Como o pincel é lixado, ele fica bem fininho esses riscos. Não preciso usar um pincel filete, porque a tinta está só de um lado do pincel e fica bonito. Depois a gente vai fazer umas florzinhas, tá, gente? Para fazer esse preenchimento melhor ali e deixar mais bonito, mais belo, então, esse nosso desenho. Faço da mesma forma aqui deste lado, olha assim. Vou fazendo também uns arbustos ali, nessa parte ali. Eu procuro preencher bem a trama do tecido. O pincel lixado, ele permite com que eu me aproxime mais do risco, sem ficar borrando muito, né, gente? Então, a gente vai fazendo assim, preenchendo esse nosso desenho. Agora eu vou fazer umas florzinhas no tom, ó, tom amarelo ouro. O pincel é o número 4 da Condor. Então, eu passo o amarelo ouro e já uso junto o branco para dar uma luminosidade, então, nas nossas florzinhas. Como eu tenho o verde oliva e o sépia por trás, então já ajuda bastante. E estou usando o vermelho profundo, a mesma cor que eu usei, então, nesse laço ali no pescoço do pato. Tá? Não vou fazer muitas flores, só nessa parte de baixo ali, para dar uma beleza, um colorido nesse nosso desenho. Perto aqui da pedra, vou fazer também uns raminhos, né? Com o pincel número 4, fazendo tipo um arbusto que sai ali por trás das pedras, observe. Uso a tinta sépia, da cor sépia, né? Tanto essa parte dessas duas pedras, como a parte que está mais embaixo, a pedra. A câmera não está dispondo a imagem, mas logo logo eu vou ajeitar ali, ó. Então ali também vou fazer um pouquinho de arbusto. E agora umas florzinhas, tá? Para ajudar, né? Dar um preenchimento bonito. É só umas batidinhas, gente. Tinta na pontinha do pincel e vou dando umas batidinhas, ó. Sem muito detalhe, sem muito
não fazer muito preenchimento, só um pouquinho, tá, gente? Eu resolvi fazer também 2 borboletas, porque eu acho que o desenho ele ia ganhar mais beleza e um colorido melhor. Botei uma fita crepe nesse stencil que eu tenho de borboletas, que são sobrepostas, né? Então ali eu vou usar o amarelo ouro, não quero mudar muito as cores. Vou usar o amarelo ouro e o siena natural. São as 2 cores que eu estou usando. O amarelo ouro e o siena natural. Estou usando um pouquinho do marrom ali para fortalecer um pouquinho essa nossa borboleta que está ali. São as cores que eu estou usando para fazer, então, esse tom dessa nossa borboleta. Preencho bem, faço um acabamento bem bacana ao redor, porque depois vai vir a outra parte, né, que é sobreposta, tá, gente? Ó, tiro dali, já tiro a fita crepe, né, para não manchar, já coloco a outra ali em cima e coloco, então, a fita crepe para não manchar o tecido embaixo. E vou usar, então, gente, a cor preta, tá? Para fazer esses detalhes, então, nessa borboleta. Ó, cuidar para não colocar demais, para não ficar borrado. Tá? Coloco com o pituá, que é a melhor coisa que tem, pra gente fazer esse preenchimento. Vou caprichando ali, eu botando. Preencho bem ali as anteninhas da borboleta, né? E tiro, olha só. E depois, no final, isso não gravei. Eu achei que ficou um pouquinho escurinha, daí eu botei uns filetezinhos de branco, tá? Umas pinceladas com o pincel filete da tinta branca e deu como é que eu vou dizer? Deu uma cor um pouquinho mais clara. Acho que ficou bem bacana. Deu uma luminosidade nessa nossa borboleta. Mas isso só está depois que eu já gravei, tá? Quando a gente olha o trabalho, a gente revisita o trabalho, aquilo que eu falo sempre, né, gente? Quando a gente termina de pintar, dá uma olhada, vê se precisa um pouquinho mais de luz em algum determinado ponto, se precisa dar um pouquinho mais de tinta, não tem problema. Podem colocar e a gente pode colocar quando a tinta já está seca, né? Fica mais forte, pega até melhor a cor que a gente quer colocar por cima, tá, gente? Então, essa cor eu peguei para fazer essa borboleta, o vermelho fluorescente, que é o mesmo vermelho do laço, né, e da pata. Peguei o vermelho fluorescente, olha, tô pintando bem. E junto eu vou usar depois, então, o vermelho profundo, gente. Então, são as 2 cores que eu vou usar de vermelho, com as cores que eu resolvi usar nessa borboleta. Então, já estou usando o vermelho profundo, fazendo, então, essa base da nossa borboleta. Depois vem a parte sobreposta, né? Usar um pouquinho do branco para dar uma luminosidade, então, na nossa borboleta. Isso aqui, ó. Ali, ó. Ficou bem bacana. E agora vem a outra parte sobreposta. Esse stencil é bem bacana para fazer isso, gente. Porque é fácil pintar com esses stencil de sobreposição. Muito bom. Você pode acrescentar em qualquer desenho que você tem, que já está pronto, e dar um plus, né, no nosso desenho. Se você chegou até aqui, gente, está assistindo, deem um like se vocês estão gostando, se inscrevam no canal, e sempre que vocês puderem ver os vídeos, vão assistindo até o fim, tá, gente? Porque daí assim a taxa de cliques também fica melhor, né, pessoal? Então, estou fazendo ali com o preto, a mesma coisa que eu fiz na outra, olha a sobreposição. Depois que eu terminei, gente, eu percebi
que ficou um pouquinho escuro, esse é preto, e eu resolvi botar um pouquinho do branco, tá? Aquilo que eu falei. Vou fazer agora os detalhes também ali da borboleta, corpo da borboleta, né? Vou pegar com a tinta preta, juntando ali o stencil, às vezes tem que fazer essa junção. Isso é muito importante, tá, gente? Com a tinta preta, pincel filete, fica tudo muito bonito. Aí eu pego depois agora uma tinta branca, né? E vou colocar o olhinho dessa borboleta. Pontinho bem pequenininho, tá? Ali. E na outra da mesma forma. Tá, gente? Então, olhem só o nosso desenho, o todo dele. Ficou muito bonito esse nosso desenho. E misturando as tintas.